Fala galera, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre polialelia e como que isso vai determinar as proporções fenotípicas de determinadas características, tá bom? Eu vou dar um exemplo hoje aqui, que é o exemplo da polialelia nos coelhos. Só que antes de usar o exemplo dos coelhos e do sistema ABO, esses dois exemplos são os mais famosos, que é o grupo sanguíneo, né? Vou falar um pouquinho o que é a polialelia. A polialelia funciona mais ou menos assim. A gente aprendeu até agora, pelo menos na primeira lei, né, que eu tenho aqui um cromossomo, tem aqui o seu par do cromossomo, né, são os homólogos, e que os genes alelos são aqueles genes que ocupam o mesmo lugar, o mesmo locus no cromossomo, nos cromossomos homólogos, né? A polialelia funciona um pouquinho diferente disso. Na verdade, aqui, ó, pela primeira lei, a gente teria só o gene A, tá bom? Gene A aqui. Só que na polialelia eu não tenho só um gene. Eu tenho o gene A, eu tenho o gene B, eu tenho o gene C, eu tenho o gene D, e todos esses genes podem ocupar esse lugar. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha o gene A nesse e o gene A nesse. Pode ser que a outra pessoa tenha o gene, tá? Deixa eu escrever aqui, gene A, gene A. Pode ser que uma pessoa tenha o gene A aqui e o gene B aqui. Percebe que os genes são diferentes, mas eles ocupam o mesmo lugar, o mesmo locus? Aí você pode ter, por exemplo, a pessoa com o gene, eu vou fazer aqui. Aí a pessoa aqui, ela pode ter o gene B e o gene C, tá? Ocupando o mesmo locus, o mesmo lugar. Isso aqui é polialelia, tá bom? Só que o que acontece é que existe uma relação de dominância. Por exemplo, o A, ele pode dominar sobre o B pode dominar sobre o C, e o C pode dominar sobre o D, ou eles podem se expressar ao mesmo tempo. A gente vai ver aqui o exemplo do coelho. Olha só. Eu tenho aqui os 4 tipos de pelagem de coelhos que a gente vai analisar: a selvagem, a chinchila, o Himalaia e o albino. Então, como que funciona? Existe aqui a questão da polialelia. Então, são 4 genes diferentes, tá? Aqui é o gene C, Czão. Aqui é o gene C, CH. Aqui é o gene C, Hzinho, e o gene C, Azinho. Ó, tá vendo que eu tenho os 4 genes, todos eles são C, todos eles ocupam o mesmo locus, mas lógico, eles não vão estar presentes ao mesmo tempo. Pode ser que em um indivíduo eu tenho esse e esse, pode ser que um indivíduo eu tenho 2 desse, pode ser que eu tenho esse e esse aqui. Então, vai depender muito da linhagem dos coelhos. Quais são, então, os genótipos possíveis desses pelagens de coelho? O selvagem, ele é o mais dominante de todos, tá bom? O selvagem, ele vai dominar sobre todos esses tipos de coelhos. Se eu tiver um Czão presente com o C, CH, ainda vai ser selvagem. Se eu tiver um Czão presente com o C, Hzinho, ainda vai ser selvagem. Se eu tiver um Czão junto com o C, Azinho, ainda vai ser selvagem. Então, percebe o seguinte, que para o indivíduo ser selvagem, eu tenho aqui 4 genótipos possíveis, porque o C, ele vai dominar sobre todos os outros alelos. Agora, percebe aqui o chinchila. O chinchila, ele perde para o selvagem, né? O selvagem domina ele. Só que o chinchila, ele vai dominar o Himalaia e o albino. Então, quais são os genótipos possíveis para o chinchila? Ele pode ser C,
CHzinho. Ele pode ser C, CHzinho, CHzinho. Ou pode ser o C, CH, CAzinho. Então, percebe que para ele ser chinchila, eu tenho quantos genótipos possíveis? 3. Se qualquer um desses 3 aparecer no cruzamento, ele vai ser chinchila. O Himalaia, ele perde em dominância para o chinchila e para o selvagem, só que ele domina o albino, tadinho. O albino sofre porque todo mundo domina ele. Então, quais são os genótipos possíveis do Himalaia? CHzinho, CHzinho e CHzinho, CA. E o albino, ele é o sozinho, porque ele só vai aparecer se tiver presente esses 2 genes. Então, percebe que eu posso ter uma quantidade maior de selvagem, ou pode aparecer em algum exercício ou livro como sendo agouti, ou chinchila, Himalaia e albino, certo? Então, você precisa entender essa relação de dominância. O Czão do selvagem, ele vai aparecer mesmo estando na presença do gene CHzinho, do Hzinho ou do A. O chinchila domina os outros 2 e o Himalaia domina o albino. E o albino só aparece quando ele está em homozigose, ok? Então, aqui eu tenho homozigoto, aqui eu tenho heterozigoto, heterozigoto, heterozigoto. Aqui eu tenho homozigoto, heterozigotos. Aqui eu tenho homozigoto, heterozigoto. Aqui eu tenho homozigoto, ok? Pensando nisso, a gente vai fazer agora exercícios, então. Olha o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte. Tem uma caixa de coelhos que continha uma fêmea Himalaia. E a gente sabe que o Himalaia, ele pode ser CHzinho, CHzinho, ou CHzinho, CA. Por quê? Porque se o Czão estiver aqui, vai ser selvagem. Se o Czão, CHzinho, estiver aqui na frente, ele vai ser chinchila. Então, esses aqui são os 2 genótipos possíveis. Só que nessa caixa tinha a fêmea Himalaia, tinha um macho albino. Qual é a possibilidade, qual que é o genótipo do albino? O albino só pode ser assim, ó. Tá bom? E um macho chinchila. O chinchila. Então, o chinchila, ele pode ser o CHzinho, 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 CH, ou o CHzinho, CA. Essas aqui são as possibilidades dele ser um chinchila. Agora, olha só, a fêmea teve 8 descendentes. A fêmea teve não só o Himalaia, mas a fêmea também teve chinchila e albino. Agora ele quer saber o seguinte, qual coelho foi o pai? E qual era o genótipo da fêmea, do macho e dos descendentes? Então, vamos fazer aqui um esquema. Vamos ver o genótipo, qual coelho foi o pai, né? A fêmea, a gente sabe que é Himalaia. Ela pode ser esse ou esse. Agora, presta atenção no seguinte. Essas são as 2 possibilidades que eu tenho do Himalaia, tá? Só que a fêmea Himalaia, ela teve filhotes albinos. Se a fêmea for CHzinho, CHzinho, existe a possibilidade dela ter filhote albino? Não. Ela só pode ter filhote albino se o genótipo dela for esse aqui. Então, eu já sei que a fêmea vai ser CHCAzinho. Vamos descobrir então agora o macho. O macho, eu tenho 2 possibilidades, albino ou chinchila. Veja os descendentes. Eu tenho descendentes himalaias, chinchilas e albinos. Se o meu macho fosse albino, eu teria possibilidade de ter um chinchila, por exemplo? Não, porque se tiver um albino, um macho albino, eu só vai nascer aqui albino ou Himalaia.
Então, o meu macho precisa ser chinchila. Só que eu tenho 3 possibilidades de genótipo chinchila. Eu tenho esse aqui, que é o homozigoto, eu tenho e esses 2 heterozigotos. Eu tenho filhotes Himalaia, chinchila e albinos. Qual que é o genótipo desses 3 aqui que me dá a possibilidade de ter um chinchila e um albino? Esse aqui. Vocês vão ver isso no cruzamento que a gente vai fazer. Então, o macho é C, CHzinho, C, A. Ok? Então, vamos lá ver. Agora a gente vai fazer o quadro. Vamos colocar aqui então os gametas. Quais os gametas possíveis da fêmea? A fêmea vai produzir gametas CHzinho e gametas CAzinho. São as 2 possibilidades. O macho, gameta C, CH e CAzinho. Vamos colocar aqui CHzinho, CAzinho. Olha só o macho. C, CH e CA. Vamos fazer aqui o cruzamento. Então, aqui percebe o seguinte, na relação de dominância que a gente viu. O chinchila vai dominar o Himalaia, que domina o albino. Então, o chinchila eu coloco na frente. C, CH, CH. Aqui, C, CH, CA. Aqui, CH, CA. E aqui, CAzinho, CAzinho. Vamos ver aqui o nosso fenótipo, então? Olha só o fenótipo. Eu vou ter 2 chinchilas. Então, eu vou ter aqui 2 sobre 4 ou 50% de chinchila. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então 1/4 ou 25% de Himalaia. E vou ter também aqui 1/4 ou 25% de albino. Bateu? Ó, a fêmea teve 8 descendentes Himalaias, 4 chinchilas e 2 albinos. Olha só, 4 Himalaias com 2, 4 com 4 dá 8. 4 Himalaias de 8 é 50%. 50% de chinchila. 2 Himalaias, 2 de 8 é 25%. 25%. E 2 albinos, 25%. Então, bateu certinho esse exercício, tá bom? Se você tiver dúvida, volta e reveja esse exercício para você entender o que você não tá o que você perdeu, tá? Vamos para mais um exercício agora. Aqui diz o seguinte: qual a prole de um coelho selvagem heterozigoto? A gente sabe que, primeiro, vou colocar aqui, ó, para ele ser selvagem, ele tem 4 genótipos possíveis: Czão, 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 CH, Czão, CHzinho, Czão, CAzinho. Gente, vocês têm que saber isso aqui para fazer esse tipo de exercício. Não tem como pegar a cola da apostila, tá bom? Ou do livro. Selvagem heterozigoto para Himalaia, com uma fêmea chinchila heterozigoto para albina. Se ele é selvagem heterozigoto para Himalaia, ele tem esse genótipo. Então, vamos colocar aqui. Czão, CH. Cruzando com uma fêmea chinchila heterozigota para albina. A gente sabe que a chinchila, o genótipo dela vai ser CH ou CH ou CH, CA. Se ela é heterozigota para albino, é essa aqui. Então, vamos ver aqui o cruzamento. CH, CA. Vamos fazer aqui o... Olha só, vamos fazer esses gametas. Esse selvagem pode produzir gametas Czão
e CHzinho. E a fêmea vai produzir C, CH ou CAzinho. Vamos colocar aqui no quadro as gametas. Vamos lá, então, fazer os cruzamentos. Ó, vai ficar Czão, CH, Czão, CA. Aqui vai ficar C, CH e CH, por quê? Porque olha a relação de dominância. O C domina o chinchila, que domina o Himalaia, que domina o albino, tá? E aqui vai ficar CHCA. Vamos fazer aqui os fenótipos para ver qual alternativa bate. Eu tenho aqui 50% de selvagem, tá bom? Tenho 25% de chinchila, ó, selvagem, selvagem. Chinchila. Então, aqui foi o chinchila. E esse aqui, o meu Himalaia. E 25% de Himalaia. Então, o que me dá a alternativa C. Ok? Gente, essa aqui foi a aula de polialelismo para os coelhos. A próxima aula vai ser sobre polialelismo com os grupos sanguíneos, ok? Com exercícios. A gente se vê na próxima aula. Até!